Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, Hacker Linux na área para mais um HackerCast e a abertura que você acabou de ouvir, essa é a abertura oficial do HackerCast. Dessa vez eu coloquei também, disponibilizei no YouTube para a galera que costuma assistir por lá ouvir, porque a abertura dos vídeos do canal é aquela normal, né? Quem já está acostumado já assiste, mas a abertura do HackerCast é nada mais e nada menos do que o senhor Linus Torvalds narrando para um documentário que teve o primeiro e-mail que ele enviou ali pedindo ajuda, né, para o desenvolvimento do Linux. Mas é isso, né? Então fica aí histórica a abertura do HackerCast com o senhor Linus Torvalds falando. E hoje eu vou falar, a gente vai conversar aqui, é lógico, quem está me assistindo pelo YouTube terá o prazer de conseguir ver aqui o que eu vou fazer, o que eu vou mostrar, né? E a gente vai conversar, na verdade, sobre ferramentas de produtividade focado aí na parte de anotações, de lembretes, né? O que a gente precisa aí, acesso rápido, às vezes na rua, a gente pega ali o smartphone, precisa fazer uma anotação, ou um programa que a gente precisa anotar um lembrete, ou anotar uma tarefa mais complexa. Então, vou conversar com você sobre 7 apps, 7 programas, 7 formas, maneiras que podem auxiliar não só a anotação que você faz, como a sua produtividade. E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Olha, o primeiro app que eu comecei a usar logo que eu comecei a sem querer procurar um bloco de notas, alguma coisa que sincronizasse com uma nuvem, foi o Google Keep. Eu lembro que eu comecei a utilizar ele no meu smartphone ali por volta de 2010, mais ou menos. E eu lembro que eu usei ele inclusive quando eu fui para a Apple. No início não tinha um aplicativo nativo, mas tinha um aplicativo lá que um desenvolvedor fez que não era a mesma coisa, é óbvio, porque o Google Keep depois ele foi otimizado para os smartphones Android e demorou até ter um cliente para um iPhone que fosse aí mais usável. E eu curti ele por causa dessas coresinhas. Você consegue criar uma tile, né, uma lista ou uma nota ali amarela, vermelha, roxa, cinza e por aí vai. E essas coresinhas eu achei bem básico, bem prático, e aí eu comecei a organizar algumas anotações. Hoje eu faço, por exemplo, algumas anotações como a troca do gás daqui de casa, né, por ali, eu vou anotando. Quando eu preciso fazer uma matéria, eu já utilizei ele para fazer alguns, digamos que roteiros, entre outras coisas. Isso depende, eu estou numa caminhada, eu estou na rua, eu tenho uma ideia, ou alguém vai me passar alguma informação, alguma coisa, é o Google Keep que eu recorro naquele momento para fazer esse tipo de anotação. E o Google Keep foi o meu app de anotação aí principal até mais ou menos uns 2 anos atrás. E eu vou comentar aqui nesse vídeo qual o programa que tirou aí o Google Keep do meu favoritismo, né? Porque era ele aí o meu app de anotações favorito, o mais usado até uns 2 anos atrás, mais ou menos 1 ano atrás, 1 ano e meio por aí. O segundo app que eu passei a usar, e para quem me acompanhar aí no YouTube vai ver logo de cara, mas eu vou descrever aqui para quem não me acompanhar, foi o Evernote. O Evernote, na época que eu estava fazendo faculdade, eu lembro que eu fazia com um iPad. Na reta final da faculdade eu desfiz do iPad, eu adotei um tablet e para tablet, né, não tinha ali o Pages, o Keynote, por aí vai. Eu procurei algumas ferramentas que me auxiliassem nas minhas anotações e dentre essas ferramentas eu encontrei o Evernote como um bloco de notas interessante. Mas ele mudou muito, eu estava muito tempo sem usar o Evernote. Tá? Eu usei ele ali por volta de 2010 até uns 2012 e eu voltei a ter contato com o Evernote agora, tem uma semana, para trazer conteúdos para o canal, para você. E eu me surpreendi
assim que eu loguei agora, né, eu tinha logado anteriormente em outro navegador, eu loguei nesse navegador. Aqui eu estou no WaterFox, que é um navegador baseado no Firefox. Apenas alguns cliques que eu dei e ele já me mostrou aqui um plano free, que eu pago nada, um plano personal aqui de R$ 18,74 por mês, um plano profissional de R$ 27,49 e um plano Teams aqui que é R$ 20 por mês e dá a possibilidade de experimentar de graça. No plano free eu tenho um acesso offline somente pelo desktop, então o smartphone não tem acesso offline, só o momento que está online. Ele dá aqui o poder de sincronizar até 2 dispositivos, no caso aí seu computador e seu smartphone. Se você tem um tablet, você tem que escolher entre ou o tablet ou o celular para ficar aí junto com o smartphone. Você pode fazer uploads mensais de até 60 MB, tamanho de uma nota máxima é de 25 megabytes aí, e você pode capturar listas de tarefas, você tem um painel de controle básico, você tem um suporte ao cliente ali de fóruns e por aí vai. E eu estou tentando ver aqui uma forma de continuar sem escolher aqui alguma opção e ele não está me dando opção, né? Para quem não está me assistindo, está só me ouvindo, não está vendo, eu vou clicar aqui no Evernote de novo para ver que se ele vai... Deixa eu tentar abrir aqui uma nova janela. Ele não me deu opção aqui, eu vou tentar logar de novo no Evernote. Então é isso, eu fazia bloco de anotações, ele era bem básico ali, mas ele me atendeu para o que eu precisei logo no início ali, na continuação da faculdade, por aí vai, eu consegui fazer algumas anotações. Criei uma nova conta há uma semana atrás mais ou menos, e essa não é a mesma conta que eu usava no passado. Na verdade eu tenho que procurar ali o e-mail, ver as informações e relembrar para acessar, mas está tudo salvo, eu tenho anotado em algum lugar, depois eu vou dar uma olhada nisso. Então esse é o Evernote, ele possibilita a criação de notas, de tarefas, de listas, mas eles focaram muito na parte paga. Não tem nenhum problema ter a parte independente de ser open source ou não, mas eles focaram tanto que a princípio eu pensei que eu não tinha alternativa ali em escolher porque não estava dando opção ali de grátis, né? Eu estava tentando clicar em algum lugar e não estava conseguindo, e aí eu cliquei na parte lá em cima escrito Evernote, ele pediu para abrir uma nova aba do navegador e aí sim eu consegui ir para a parte normal, digamos assim, explicando, né? Bem-vindo ao Evernote, o poder da nota e por aí vai. Então, esse aí é o meu app número 2 que acabou sendo usado temporariamente, eu abandonei e eu não estou com nenhuma vontade de utilizar o Evernote, mas dependendo do seu uso, ele pode te atender sim muito bem. O meu app número 3, eu vou partir para o Notion. Por quê? O Notion eu fiz alguns testes nele e o Notion ele acabou se mostrando, pelo menos para o meu uso, um app melhor para você organizar conhecimento do que anotações simples apenas. Ele não é muito para ser um bloco de notas, ele é para você anotar um curso, para você anotar um estudo, para você fazer links de um item para o outro, você colocar tópicos. Dessa forma você vai conseguir organizar o seu conhecimento e vai conseguir acessar de uma maneira bem mais prática. Você pode fazer um curso de Linux, por exemplo, você pode colocar diversos tópicos, um interligando o outro, comandos, a parte de diretórios, de distribuições Linux, entre outras coisas, e ali você vai conseguir achar os conteúdos e interligar tudo de uma maneira bem mais prática. Para quem estuda, o Notion é uma excelente opção, melhor ou tão boa quanto uma outra opção que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então tá aqui uma outra recomendação, o Notion. Outra recomendação que eu estou usando, estou me esforçando para usar bem mais aí ultimamente, é o Trello. O Trello, o único ponto negativo dele, né, desses, fora o Google Keep, que você pode criar aí, no caso, um atalho, mas eles são apps que você usa mais da interface web. Ele serve para você organizar esquemas de tarefas, você pode colocar vários bloquinhos. Aqui, por exemplo,
No meu Trello aqui do Hiker Linux eu coloco matérias a fazer, matérias publicadas, vídeos a fazer, vídeos que eu já fiz, que eu já concluí e por aí vai. O Trello é uma ferramenta que serve também para você compartilhar tarefas com seu grupo. Com o Trello você vai conseguir, por exemplo, você começa uma tarefa, um tópico X, Y que precisa ser alimentado por outra pessoa. Você consegue, através do e-mail daquela pessoa que ela cadastrou no Trello, compartilhar essa tarefa e você consegue ir fazendo comentários ali. Ah, já fiz tal parte. Ah, já fiz outra coisa. Ah, já fiz uma outra coisa aqui. E aí você consegue ir complementando com comentários essa tarefa. Dessa maneira, caso tenha um supervisor ou você precise supervisionar, vai ficar muito mais fácil você ter um feedback ali de como está o andamento de algumas tarefas, de algumas coisas, para você saber o que está faltando, está na mão de quem. Ah, fulano já terminou essa etapa, então agora está passando pela revisão de outra pessoa, está passando por tal setor. Então, o Trello ele é uma ferramenta muito simples, muito rápida, muito objetiva para facilitar o cronograma de trabalho, o cronograma que você tem aí na sua empresa, no seu setor e por aí vai. E a penúltima ferramenta dessa noite que eu apresento é o Simple Note. Eu estou usando aqui, para quem está me assistindo vai ver, que é via web, mas ele tem aplicativo para instalar nos sistemas Linux. E o Simple Note ele é um bloco de anotações tão fácil quanto o Google Keep. A única vantagem do Google Keep em cima dele é que ele é mais colorido, o Google Keep, mas o Simple Note tem uma sincronização super rápida. Você consegue com ele fazer lembretes, você consegue fazer roteiro, você consegue fazer pequenas anotações caso emergencial que você está na rua e por aí vai. Eu já fiz roteiro de matérias pro canal Hiker Linux, pro blog, eu já escrevi lembretes, eu já fiz muita coisa pelo Simple Note. O Simple Note foi a ferramenta que fez eu largar o Google Keep. Ele foi aquela ferramenta que eu falei, vocês vão saber, você vai saber qual o app que fez eu substituir. Então, esse app é o Simple Note. Eu achei ele mais simples e chega um momento que você cansa de, tá tudo colorido ali, eu posso realçar isso, aquilo. Tá, mas e daí? Eu posso ter tudo em modo dark aqui, eu vou colocando aqui em prioridade para cima, eu coloco um pin nele, digamos assim, e vai ficando para cima o que é prioridade, o que não é prioridade vai ficando mais lá para baixo. Pronto, eu não preciso de algo vermelho, azul, roxo, rosa, verde para ficar me mostrando o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, partindo desse princípio, o Simple Note acabou se tornando, digamos que uma experiência mais agradável, ou eu passei a utilizar mais o Simple Note nos últimos tempos. Outra ferramenta muito importante que eu tenho utilizado bastante, e eu fiz um vídeo recente no canal sobre ele, é o Obsidian. O Obsidian ele serve para anotações, ele serve para fazer roteiros, ele serve para fazer lista de tarefas, ele serve para você fazer lembretes, ele serve para você visualizar um mapa mental das suas tarefas, como estou fazendo nesse momento. E quem está me vendo vai conseguir, pelo YouTube. Quem não está vendo pelo YouTube vai ter uma imagem aí, digamos que pontos na tela, através de uma tela preta do Obsidian. Você pode mudar o tema dele também, e aí você tem pontos brancos ali, Não chega a ser um branco tão forte, um branco meio cinza, digamos assim, para não ficar aquela coisa em destaque que fique feia, então fica uma coisa bem legal. E ali você pode ampliar, você pode diminuir com o scroll do mouse, e você consegue visualizar suas anotações, suas tarefas, de uma maneira bem simples, ali em forma de um mapa mental, para você conseguir visualizar o que você tem para fazer e conseguir se organizar aí no seu dia a dia. Então, o Obsidian, no momento, eu tenho utilizado ele mais para isso, mas ele também consegue suprir a questão do Notion, de você interligar uma nota a outra, um conhecimento com o outro. O ponto negativo do Obsidian é que a versão para celular, o sincronismo dele
no celular com desktop é pago. A menos que você tenha a paciência de ficar enviando os arquivos .md de uma pasta do computador para o celular e ficar sincronizando e tal. Fora isso, você não vai ter um sincronismo tão natural. Isso pode levar à perda de dados, ainda mais eu que fico formatando a máquina aí para testar de vez em quando. Tô doido para parar com o sistema único, né? Mas até eu conseguir parar com o sistema único, o Obsidian fica aí sob observação. Tem que lembrar de fazer um backup da pasta cofre, que é a pasta que ele armazena os dados e tudo mais. E caso você queira conhecer um pouquinho mais, tem um vídeo no canal Hiker Linux explicando um pouquinho melhor o funcionamento do Obsidian. Tá, mas se eu não estou utilizando o Obsidian, se eu não estou utilizando o Simple Note, você deve se perguntar qual ferramenta o Hiker está usando como principal. Primeiro de tudo, uma antes da principal, que acaba se tornando, não é o segundo lugar, mas eu vou falar aqui desse ponto. Esse bloco de anotaçõezinhas aqui que você está vendo, quem está me assistindo pelo YouTube que não está, tem uma tipo stick que o pessoal tem de escritório vermelha na minha tela. E isso não é uma aplicação específica, aqui no caso tem uma do Cinnamon. Mas isso quase toda distribuição Linux tem um app de notas, tem o Gnotas, tem diversos. Essa acaba sendo uma opção bem válida, é lógico, para emergências, assim, preciso fazer um vídeo do Pop! OS 2204, anotei aqui, preciso falar do Fedora 36 com Gnome, com KDE, anotei aqui, né, porque o Pop! OS já saiu, o Fedora já foi lançado, eu acho, com KDE também, as spins e tudo mais. Então, para esse tipo de anotação, é válido, né? É até melhor do que você ficar pegando stick e botando aí no seu desktop. Pelo menos eu prefiro esse tipo de stick aqui no próprio sistema do que ficar enchendo a mesa de papel com stick coloridos. E isso tem diversos programas, aplicativos, de acordo com o ambiente gráfico que você está. Se você está no KDE é um, se você está no Cinnamon é outro, se você está no Gnome é outro. Tem alguns que funcionam super bem também, independente da interface gráfica. Então, fica essa opção aí como stickers digitais, digamos assim, que são os stickers aí que você coloca na sua área de trabalho e as árvores agradecem. E o meu programa número 1, number one, a cereja do bolo de hoje, que eu tenho utilizado mais, é o Joplin. Por que o Joplin? Para quem está me assistindo vai ver que eu fiz algumas marcações de alguns comandos aqui em Markdown, colorido e tudo mais. Pois então, o Joplin é uma ferramenta que, na minha opinião, une o Notion, une o Obsidian, une o Simple Note, tudo em um app só, de código aberto, possibilitando que você escolha sincronizar ele com a própria nuvem do Joplin, que aí você paga um valor lá, inclusive é assim que eles ganham dinheiro, com o Dropbox, e tem um outro método de sincronismo. Deixa eu verificar aqui em ferramentas, opções. Você pode sincronizar com OneDrive, Nextcloud. Então, se você criar um servidor Nextcloud aí na sua casa, você vai ter tudo gratuitamente. Vai poder usufruir do Joplin sem dar um centavo para nenhuma outra empresa. Você pode utilizar também o WebDAV, Dropbox, o S3 está em beta, o Joplin Server, que está em beta, e o Joplin Cloud, que aí é que eles ganham, né, o dinheirinho deles. E tem também a opção aqui File System, né? Então, o Joplin tem sido a minha opção número 1, é o app que eu, fiz roteiros aqui, tanto do blog como do canal, fiz anotações importantes, fiz diversas coisas para poder testar. Dá para fazer listas de tarefas, dá para escrever em Markdown, dá para colocar temas diferenciados. Então, o Joplin tem sido a minha grata surpresa. Em breve será feito um vídeo mostrando o funcionamento do Joplin no canal Hiker Linux, mostrando aí mais a fundo para quem tiver interesse aí nessa ferramenta. Nesse momento o Joplin tem uma versão para smartphone, você não paga nada para sincronizar aí, você só escolhe a sua nuvem sincronia e faz o sincronismo, e o Joplin está disponível em formato Flatpak, assim como o Obsidian também, e os demais
Ou você cria um web app, né? Exceto os apps de anotações, as stickers do desktop, ou você acessa pelo navegador. Seria legal, né? Se o Trello, se o Notion, o Evernote talvez até tenha um cliente para Linux, que eu não uso muito, ele já tem uns anos, mas independente disso, mas o Notion e o Trello tivessem um cliente para Linux, seria muito interessante, assim como o Joplin, o Obsidian e o Simplenote possuem. Bom, então esse aqui foi o HackerCast abordando um pouquinho sobre ferramentas aí de anotações que podem aumentar sua produtividade, que podem fazer você se organizar melhor, fazer com que você não esqueça compromissos. Quantas e quantas vezes eu marquei consulta, reuniões, vídeos que eu tinha que entregar, fazeres, tarefas, e eu marquei por alguma dessas ferramentas e através dela que eu não esqueci de fazer alguma coisa. Então eu considero elas importantíssimas para isso, pelo menos em algum momento, alguma delas me ajudou, em diversos momentos, alguma dessas ferramentas me ajudou muito a lembrar, a não deixar de fazer algo. E você utilizou já alguma dessas ferramentas? Tem preferência? Quem me assiste pelo YouTube, comenta lá. E quem me ouvir pelo podcast, se quiser dar uma passada no YouTube para comentar lá também, será muito bem-vindo aí a saber o seu gosto quanto a isso. É por lá que eu vou conseguir responder, porque por podcast apenas a gente não consegue responder. Pelo menos até esse momento eu não tenho acesso. O Google Podcast não tem uma área de comentários ali, deve ter no Spotify, né? Deezer também eu acho que não tem, então é isso. Vou ficar feliz em estar ali no seu comentário, em estar respondendo. Espero ter você no próximo HackerCast e até a próxima!